Sejam bem-vindos a mais um episódio do Casa 8. Gente, estamos já no mês de agosto, o ano de 2023 está voando. Ana Cabral por aqui, como é que vocês estão? Mais um episódio do Casa 8 no ar. E o quarto tema da nossa temporada de 2023 é sobre prosperidade e ancestralidade. Nesse episódio a gente vai pensar de que forma podemos construir uma relação melhor com o nosso dinheiro, olhando para aqueles que vieram antes de nós, os nossos ancestrais, e entendendo melhor como usar o seu dinheiro de forma inteligente, dentro do que cada um considera bom para si. Sem cagação de regra, tá, gente? Mas antes de começar, eu quero te perguntar uma coisinha. O que você está achando da nossa nova temporada? Lá no Spotify tem como você dar o feedback para os nossos episódios. Tem uma caixinha lá que você pode comentar, colocar os seus comentários e fazer as suas considerações sobre o episódio. No YouTube também tem como você fazer comentários e nas nossas redes sociais você pode seguir a gente lá para interagir. O nosso Instagram e Twitter é @podcastcasa8, tudo junto. Vamos para o nosso Indica? Olha aí, nosso Indica chegando. Esse mês eu trouxe uma música de um artista que eu gosto muito, que é o Djonga. O nome da música é Head Street e recomendo muito que vocês ouçam vendo o clipe no YouTube. O clipe é muito importante para que vocês consigam entender também toda a simbologia que a letra conta. No clipe, o personagem principal, que é um homem negro, aparece com o rosto pintado de branco. E conforme a história vai se desenrolando, ele reconhece as suas origens negras. A parte mais simbólica da letra é quando o Djonga fala, abre aspas, é para nós ter autonomia. Não compre corrente, abra um negócio. Parece que eu tô te tirando, mas na real eu tô te chamando para ser sócio. Pensa bem, tirar seus irmãos da lama, sua coroa largar o trampo. Ou tu vai ser só mais um preto que passou a vida em branco. Fecha aspas. Esse trecho fala diretamente sobre quando pessoas pretas e pobres conseguem ter mais dinheiro, elas ascendem socialmente e levam consigo as pessoas da família e as pessoas que ajudaram ela no processo de ganharem dinheiro. Ouve essa música e fala pra gente o que você achou, beleza? E vamos pro nosso bate-papo? De acordo com o estudo do IPEA do ano de 2022, analisando as declarações de imposto de renda do ano de 2019, onde foram estudadas a produção de renda, riqueza e transmissão de heranças, o 1% mais rico do Brasil é rico porque 81% de toda a sua riqueza é por conta de transmissão de heranças. E segundo o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico do ano de 2022, as heranças, tanto em países desenvolvidos como em processo de desenvolvimento, não são tributadas, ou se são muito pouco. Inclusive, a herança é um dos principais entraves em relação à distribuição de renda no Brasil. O Think with Google mapeou 6 perfis que dão indicativos de como o brasileiro se relaciona com o seu dinheiro. 52,6% dos brasileiros entendem o dinheiro como uma maneira de sobreviver, tentar fechar e pagar as contas do mês, e não como um caminho para ser feliz. Apenas 11,2% dos brasileiros possuem mentalidade de poupar e investir o seu dinheiro para alcançar as metas e objetivos pessoais. Hoje, para conversar com a gente, eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho que ela faz na internet, falando sobre educação financeira e empoderamento através de uma relação saudável com o dinheiro. O nome dela é Amanda Dias e o perfil dela é o Grana Preta. Ela é baiana, candomblessista, gosta de ver série nas horas vagas e o lugar que aquece o coraçãozinho dela é a Chapada Diamantina. Amanda, seja muito bem-vinda ao Casa 8. Pode entrar. Obrigada! Tô muito feliz por esse convite. Tô muito feliz de estar aqui hoje, bater esse papo com você. Eu que agradeço a disponibilidade de sempre aí da sua equipe. Foi muito legal poder entrar em contato com você para gravar esse episódio que é muito importante para mim também e para outras pessoas que trocam ideia comigo e que fazem esse processo de acompanhamento, né, de educação financeira via rede social. E o seu perfil tem um mega impacto, né, nessa proposta. Que bom saber disso. Eu fico feliz de verdade. A gente fica aqui trabalhando e, enfim, com a cabeça no trabalho, pensando
pensando muito no futuro, nas metas, o que a gente quer alcançar, e às vezes é tão difícil sentir esse impacto que a gente gera, se empoderar dele de fato. Então, quando eu ouço as pessoas falando, quando eu ouço os relatos, eu fico... realmente, alguma coisa a gente está mudando. E dá, eu acho que mais gás, né? Para fazer mais, para trazer mais conteúdo, né? E para as pessoas também aprenderem melhor, né, sobre como gerir seu dinheiro de forma saudável mesmo, inteligente, que eu acho que nesse cenário que a gente está vivendo hoje é tudo muito doido. Faz a gente ter fé também no futuro e de que alguma coisa a gente está fazendo para construir esse futuro que a gente deseja. Que às vezes a gente olha para as coisas e fala assim, não tem jeito não. Isso aqui já foi, mas, né, a gente vai acreditando principalmente nas pessoas. Sim, com certeza. E já pegando esse gancho aí nessa sua fala, hoje, começando as nossas perguntas aqui, hoje no nosso cenário brasileiro, a gente tem 9,4 milhões de pessoas desempregadas e com uma estrutura de distribuição de renda extremamente desigual no Brasil, assim. De que forma a educação financeira pode significar uma emancipação e empoderamento, que são os dois principais aspectos do seu trabalho? Olha, a educação financeira, quando ela é tratada de forma séria, responsável, como deveria ser e como eu acredito que o meu trabalho ele busca fazer isso, ela é uma ferramenta de fazer com que as pessoas se conscientizem desse todo e entendam que na hora de tomar decisões, por exemplo, em quem vão votar, onde vão comprar, onde vão investir seu dinheiro, faz com que elas pensem melhor no que elas vão fazer e de que forma essas decisões vão impactá-las no futuro. Porque quando a gente pensa assim na quantidade de gente desempregada, em todas as coisas que aconteceram nos últimos anos politicamente e que contribuiu também para que isso acontecesse, porque, claro, existem vários outros fatores, né? A pandemia foi um deles, mas também existiram várias decisões políticas, econômicas que contribuíram para esse cenário. Então, as pessoas precisam, às vezes, entender que esse papo de que, tá desempregado porque não procura emprego direito, continua pobre porque não se esforça o suficiente. Isso é um papo muito raso e que não dá mais pra gente continuar acreditando nisso, no que essas pessoas falam, porque, de fato, não vai resolver o problema da gente, né? Quando a gente olha pra isso, não é uma resposta fácil e rápida que vai solucionar esse problema. É uma série de decisões que foram sendo tomadas ao longo do tempo que gerou esse resultado. Então, eu acredito que quando a gente fala de educação financeira, faz as pessoas também entenderem esse todo. Quando eu comecei na Grana Preta, eu falava muito sobre isso, que eu sou jornalista, então eu venho dessa área do jornalismo de economia e tal, então a minha formação é muito para a gente fazer análises do todo, da macroeconomia, dessas decisões e como isso impacta na vida, no dia a dia das pessoas. Então, quando eu comecei, eu falava muito sobre isso e percebia que existia esse distanciamento das pessoas em relação a essa decisão, a entender como essas coisas funcionam. E, infelizmente, ao longo do tempo, esse distanciamento, quando eu olho para o cenário geral, ele aumentou. Por quê? Porque tem muito mais gente gerando conteúdo, colocando informação no mundo que não necessariamente tem esse compromisso, tem essa responsabilidade. Sim, com certeza. Então, eu comecei falando muito sobre isso porque eu queria aproximar as pessoas desse tema e fazer as pessoas entenderem assim que, talvez eu devesse começar a votar pensando no meu dinheiro, talvez eu devesse começar a comprar, a investir, a fazer trocas comerciais pensando no que eu quero para o mundo no futuro, pensando no meu benefício, que também é o benefício da minha família, da minha comunidade, e parar de cair nesse papinho de quem também só quer se beneficiar nessa situação, né? Não, com certeza, sim. Quando você fala sobre o cenário, né, uma coisa que eu sempre pego também, penso muito sobre projeto político que foi escolhido como alternativa nesses últimos 4 anos que a gente passou também. Então, além da pandemia, que, né, assim, não estava no controle de ninguém, realmente a gente não sabe, nunca imaginou que ia, pelo menos eu nunca imaginei que a gente ia enfrentar uma pandemia mundial com um vírus com uma letalidade muito alta e que, assim, o processo econômico que a gente passou, ainda está passando por conta desse atravessamento da pandemia, ele também é fruto de muitas escolhas e de projetos políticos também que a gente passou e teve que enfrentar. E
tanto no nível econômico, como social, como de saúde, como, enfim, muitas áreas da nossa sociedade foi afetada. Então, eu acho que é justamente isso, né, que você falou. Essa questão de não tá procurando emprego direito, não tá se dedicando. Isso é um discurso um tanto quanto raso, porque hoje você vê pessoas com qualificações que você fala assim, nossa, currículo da pessoa é impecável e que a pessoa não consegue emprego. Existem 1001 razões de atravessamento no sentido subjetivo também daquelas pessoas, né, da individualidade de cada um, mas quando você olha num todo, na população, existem pessoas que ainda com currículo, com experiência, com letramento, né, acesso à universidade, um monte de coisa, não consegue se reinserir no mercado. A gente também está falando de projetos políticos que estão por detrás dessas escolhas todas que a gente fez no sentido político dos nossos representantes, de como a gente gere a nossa sociedade, das escolhas subjetivas de cada um também, de como a gente gere o nosso dinheiro, a nossa forma de usar o nosso dinheiro. E aí, quando eu penso em educação financeira, e por isso que eu me conecto muito com o seu conteúdo, porque não é só você saber que a taxa de juros está 13,75% e que se você investir em um rendimento que usa a taxa Selic como base, você vai ganhar X, 2x, 3x lá na frente. Eu acho que existe uma problematização e a não educação financeira, né, falando aqui até como uma pessoa, me formei em contabilidade, né, fiz o mestrado também em contabilidade, a não educação financeira, ela tem um propósito. As pessoas não saberem o que é uma taxa de juros, o que é uma poupança, o que é saber tirar 10% do valor que você ganha para guardar para projetos e metas pessoais seus. Isso tem um reflexo em o quanto as pessoas lucram com a nossa não educação financeira e de como a gente gera o nosso dinheiro. E aí, agora existe um desafio grande que é que educação financeira vai ser essa que vai estar nas escolas? Né, porque recentemente viralizou um conteúdo que estava rodando na rede pública de ensino lá de Santa Catarina, se eu não me engano, que dividia a mentalidade de rico e mentalidade de pobre. E a mentalidade de rico tinha todas as características positivas e a pessoa que se engaja, que sabe o valor do dinheiro, que dá valor ao dinheiro, e a pessoa de mentalidade pobre, ela não sabe nem a matemática básica, é uma pessoa que culpa o governo pelos seus problemas. E aí eu fiquei assim, cara, a quem essa educação financeira serve? E como é fácil quando você é cercado de privilégios, como é fácil você reproduzir esse tipo de discurso raso, sem nenhum aprofundamento, sem nenhum amparo na realidade material das coisas, e ainda assim você conseguir ser aplaudido, ganhar dinheiro, ganhar seguidores, ganhar prestígio. Eu fico assim, gente, eu estudo tanto e trabalho tanto e ainda tenho tanto medo, e não é só medo, mas é compromisso mesmo com a informação. Eu checo sempre tudo antes, eu leio artigos e pesquisas mais recentes. E eu fico, cara, isso também é o reflexo da falta de privilégios de alguns e a falta de privilégios de outros, porque a gente sempre tem que correr 1000 vezes mais atrás das coisas, né? E aí eu fiquei pensando nisso, que sim, a educação financeira é muito importante, mas também qual educação financeira, sabe? Quando ele falava, a mentalidade de rico é quem sabe que o dinheiro tem valor no tempo, quem faz o dinheiro trabalhar para ele. Amor, você já pensou na economia se todo mundo de repente decidisse viver de renda e pudesse viver de renda? O que a economia real e prática iria se amparar? Se todo mundo fosse rentista, ninguém ia abrir empresa, ninguém ia gerar emprego, ninguém ia produzir nada, ninguém ia comprar, ninguém ia vender, tá todo mundo vivendo de renda e vai trabalhar pra quê? Aposentado aos 30 anos, né? Como essa galera vende, que é o ideal de prosperidade, é você, há 25 anos eu me aposentei financeiramente. Pô, pera aí, já pensou se todo mundo se aposentasse financeiramente no auge da sua idade produtiva?
como seria a nossa economia, como seria o futuro e tal. E provavelmente essa pessoa que se aposenta com 25, 30 anos, não é nem o dinheiro dela, né? Da herança dela que ela herdou de alguém, que com certeza foi de alguma outra pessoa rica, que com certeza teve né? Aí você vai puxando aí a linha hereditária da pessoa, que ela já tem uma família, já tem uma estrutura que vai pensar nisso antes dela mesmo pensar em existir. Total. Sabe? Com certeza. E aí, quando eu olho para isso, eu começo a orientar, né, a minha metodologia, a minha visão de mundo, a estrutura narrativa da minha empresa. Eu começo a pensar que, não, pera aí, para que caminho a gente quer ir, sabe? Quando eu comecei a falar de educação financeira, eu percebia que as pessoas que eu atendia, majoritariamente pessoas pretas, porque vale ressaltar que eu tô na Bahia, a maioria da população é negra, o meu trabalho é muito orientado para isso e eu sou uma mulher negra, então, consequentemente, o meu discurso vai ser atravessado por toda a minha vivência, pela forma que eu cresci, fui educada, que eu penso, que me relaciono com o mundo. Então, algumas dicas vão fazer sentido para algumas pessoas e outras não. E eu comecei muito assim, né? Tipo, buscando conteúdo na internet, além do que eu aprendi na faculdade, que não me instrumentalizava muito para aproveitar esse conhecimento, colocar esse conhecimento, né, de taxa de juros, Selic, IPCA, imposto. Sim. Colocar esse conhecimento na prática exigia um outro tipo de informação que eu não tinha. Então eu fui pesquisando ali o que era aquilo, e antes de começar a falar sobre esse conteúdo, eu fui aplicando na minha realidade. Então muita coisa eu fui vendo que fazia sentido, a maioria das coisas eu fui adaptando e outras coisas simplesmente não fizeram sentido para mim. E às vezes eu tentava e não funcionava, simplesmente pelo meu demarcador social e racial. Então, ganhar R$1.000 numa diária em um freela não funcionava para mim porque eu tava em Salvador, porque eu era uma mulher preta, eu não ia ser paga nesse valor para estar ali fazendo recepção de eventos, por exemplo, que era uma das dicas que fazia muito sentido no universo financeiro e que para mim não fazia nenhum sentido porque não se aplicava à minha realidade. Então várias dessas coisas eu fui adaptando, fui vivendo, e logo no começo, quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas tinham uma aversão muito grande a falar sobre dinheiro, a pensar nisso, a falar sobre investimento, por diversos motivos. E um dos motivos mais enraizados é que a riqueza, ela é atrelada a eventos e fatores negativos, a coisas ruins, a pessoa que é rica é a pessoa ruim, a pessoa, como que fala? É porque aqui a gente usa muito canguinha, e eu vi que é uma palavra que se usa em Angola também, para dizer que a pessoa é avarenta. Então é uma pessoa ruim. Eu não sabia. É uma pessoa ruim, avarenta, ela não divide as coisas, ela não pensa no coletivo. Então ninguém quer estar associado a esses tipos de valores. E aí, quando a gente vai olhar para a história, isso não é tanto uma coisa etérea, né? Quando a gente vai olhar para a história, realmente, as pessoas que acumularam dinheiro no Brasil, esse dinheiro teve origem num processo de escravização. Esse dinheiro teve origem na exploração violenta de outros seres humanos e provavelmente dos ancestrais daquela pessoa que fomenta essa crença de que dinheiro torna as pessoas ruins. Porque no passado, para gerar fortuna e acumular fortunas, quem geralmente tinha acesso a isso eram pessoas ruins, que se utilizavam da violência, da exploração para poder acumular fortuna por um trabalho que ela não executou, que ela não fez, que foi outra pessoa que fez. E essa fortuna, ela passa de pai para filho, para neto, e até hoje. Até hoje, um exemplo disso é quando a gente vai olhar as pessoas muito ricas, bilionários brasileiros, e eu gosto de citar isso, né, bilionários, porque existe um outro problema também, que a maioria das pessoas não sabe o que é riqueza, o que é acúmulo. Quando eu falo de prosperidade estar além do acúmulo de dinheiro, as pessoas não fazem ideia da quantidade de acúmulo que eu tô falando. Não é você ganhar 8 mil, 10 mil reais por mês. É exatamente isso. Esse é o ponto-chave, é exatamente isso. E você ganhar 8 mil, 10 mil reais por mês porque você está trabalhando. Esse dinheiro não é renda passiva que você botou lá no X
fundo de investimento e caiu 10 mil na sua conta. Não, você trabalhou, você vendeu sua força de trabalho para isso acontecer. Exatamente. E essa falta de consciência de classe é o que muitas vezes faz a gente ficar tão perdido. Eu percebo muito isso na internet e eu gosto de ver isso porque eu tento me colocar nesse lugar da pessoa que vai fazer as pessoas entenderem, gente, não adianta, tipo assim, esculachar a Ludmilla porque ela tá cobrando R$500 no ingresso, você não tá acabando com a burguesia. Não faz nenhum sentido, sabe? Exato. Ah, porque Emicida criticou a burguesia, mas ele estava com um iPhone 13. Não faz o mínimo sentido, né? Assim, tipo, e se a gente para pra pensar, esses artistas estão trabalhando. Exato. Eles estão vendendo a arte deles. A Ludmilla está vendendo a arte dela. E pagando profissional, e pagando a estrutura. Exato, que não é barato. Exato. Para você fazer algo de qualidade, não é barato. Para você fazer um evento da magnitude do Numanice, não é barato. Então, perceba, a gente está aqui falando e são várias estruturas que contribuem para que, sim, a falta de educação financeira beneficia essas pessoas, mas, além disso, existem várias camadas para que as pessoas estejam afastadas dessa educação financeira. Tem essa coisa do passado, de fato perceber que as estruturas de poder econômico oprimiram seus ancestrais, então óbvio que isso vai gerar um trauma intergeracional e eu acredito muito, isso já foi comprovado cientificamente, que vivências traumáticas elas são passadas ao longo das gerações. E aí a gente tem também esse fato de que não se sabe quem é a cara da riqueza no Brasil, porque esses caras estão vivendo tranquilamente, gozando dos seus privilégios no completo anonimato, então as pessoas não sabem quem são essas pessoas, o que permite que elas continuem comandando política, comandando as decisões que nos afetam o tempo todo, acumulando dinheiro e só se beneficiando dessa desigualdade. A gente viu aí na pandemia o quanto a fortuna dos bilionários triplicou e as pessoas foram ficando cada vez mais... E novos bilionários brasileiros entraram na lista da Forbes. É o que para mim é o mais bizarro, assim, na pandemia, num cenário total de, tipo, desgraça, você vê que tem gente lucrando com isso, literalmente, e fazendo muito dinheiro. Exatamente. E a elite brasileira, ela tá muito também ali vinculada, ela é muito dependente da política. Então é tudo ali um acordo de parceiros, de colegas, um é muito dependente do outro, e a gente fica perdido nisso porque a gente tem uma classe média que não se pensa, que tem total desacordo com as estruturas econômicas. É uma classe que também ela tá muito mais perto da pobreza. E essa alta competição por recursos, por se manter naquela posição, torna elas bastante hostil, na verdade, com quem está embaixo. Então, é uma classe que não sabe mais, diante de qualquer ajuste do governo, qualquer mudança econômica, é uma classe que volta automaticamente para a situação de pobreza. Então, essa movimentação dentre as escalas econômicas e sociais no Brasil, ela é muito, muito lenta. Essa mobilidade social e econômica no Brasil, ela é muito difícil, ela é bem difícil. Então, falar sobre tudo isso é um desafio, porque ainda vai ter várias pessoas que vão estar, sabe, totalmente blindado desses argumentos e dessas discussões. Então, vai ter gente que vai falar, mas você tá falando isso, mas você é empresária. Tipo, foda-se os empresários. Vocês pode falar palavrão aqui, mas tipo, pode. Foda-se os empresários, vamos acabar com tudo. Aqui mesmo no meu bairro, eu moro na periferia de Salvador, eu vi vários pequenos empresários, dono do mercadinho aqui, que eu faço compras, tipo, fazendo campanha para alguns políticos, e eu falava, cara, quando ele fala dos empresários, ele não tá falando de você. Exatamente isso, ele não tá incluindo você. Não é da gente que ele tá falando. Não é de você que tá no Simples Nacional, não é você que é MEI que ele tá falando, não. Então, tipo assim...
nossa, aqui é muito complicado. É desafiador, realmente desafiador falar de dinheiro, de economia, de finanças dentro desse cenário. A gente faz o que pode. E aí, o que a proposta da Grana Preta sempre foi não ficar reelaborando o problema. A gente compreende o problema, mas a gente não tem um perfil denuncista sobre o problema o tempo todo. A ideia é propor soluções, é fazer com que as pessoas tenham consciência dessa estrutura que está acima da gente e que nos oprime todos os dias, e que elas façam uma escolha dentro dessa janela de vida que a gente tem. Quais são as soluções que a gente vai propor dentro disso para que a gente não fique tão dependente dessa estrutura, para que a gente consiga construir caminhos de emancipação, de empoderamento, para que a gente não fique tão dependente dessa estrutura. E aí, com isso eu estou dizendo, por exemplo, de pessoas que tiveram acesso à educação superior. Eu fui uma delas que, meus pais, eles não tiveram acesso à faculdade, o meu pai trabalhou na infância, a minha avó nem foi alfabetizada. Então, a gente vai passar por... o mesmo cenário que o meu. Eu sou a primeira pessoa formada na minha família com ensino superior. Eu não sou a primeira geração, porque a minha tia conseguiu fazer isso. Mas a gente tem, por exemplo, a minha avó, ela foi empregada doméstica aos 9 anos de idade. Então, esse passado de exploração, de situação análoga à escravidão, é muito recente. Então, as pessoas não fazem ideia do quanto a gente precisou esperar para chegar nesse ponto, e a mínima mobilidade, ascensão da classe trabalhadora é um caos. A elite do Brasil, meu Deus! As pessoas ficam extremamente incomodadas, né? E eu não falo não só a elite, inclusive classe média, média alta, que acredita de fato que são pessoas ricas, assim, acredita de fato que são pessoas abastadas, pessoas, como disse a senhorita Bira, que eu tô viciada no conteúdo dela, assim, eu assisto ela direto, tem a herança que importa. Essas pessoas acham que são as pessoas que acham que tem a herança que importa, e não é. E só estão trabalhando para quem tem, de graça, porque não ganham nada com isso. Quando estudar economia e pensar nas soluções, né, porque a gente fica, nossa, seria tão fácil só implementar isso aqui, ganhar dinheiro, redistribuir renda. Não é tão difícil. Mas aí, quando a gente vai olhar assim, é uma classe que prefere não ganhar do que ver o outro ganhando. Então, eles preferem perder, mas que o outro não ganhe. Porque a gente tem... o Brasil, ele deixa de arrecadar, deixa de produzir riqueza em inúmeras fontes, assim, que é surreal. Mas por conta desse ranço, desse elitismo, quando tem uma coisa que o Lula fala, e aí não estou entrando em questões políticas nem nada, mas ele fala, no meu governo foi o governo que essa classe aqui mais ganhou, eu não estou entendendo por que eles ficam assim. Quando ele fala, né, de o mercado financeiro é muito nervoso. E aí é nesse ambiente que eu me encontro, assim, tentando fazer aprender a ler e ensinar os meus camaradas. Voltando para essa história de família, eu fui a minha primeira geração que pôde só estudar, não teve que trabalhar na infância, pôde se dedicar a esse projeto de educação como esse caminho para mobilidade social, ascensão. E aí eu passei por essa jornada, por essa trajetória de não conseguir, assim, ter acesso pleno ao mercado de trabalho, ter muita dificuldade nesse sentido. Quando tive acesso, naquele esquema exploratório para ganhar pouco. Então, trabalhando muito mais que 8 horas por dia, ganhando... Às vezes em condições pouquíssimo, respeitando o mínimo, em condições muito precárias. Exato. Né? E ganhando ali pouco mais de um salário, e aí a gente vê que, assim, a educação financeira, ela sempre esteve presente na minha vida, com ou sem esse nome, com ou sem essa alcunha, esse selo, mas ela sempre esteve presente. Ela foi uma ferramenta
de emancipação para minha família. Então, quando eu resolvo falar sobre isso, é muito sobre... No início eu pensava assim, cara, eu quero disponibilizar para as pessoas esse conhecimento que eu tive acesso e que talvez as outras famílias não tiveram para dar, sabe? Mesmo a gente vindo de uma realidade de muita pobreza, de privação, de fome mesmo, sabe? A gente conseguiu, diante dessa situação, se organizar, ter projeto de vida, porque a real é essa, não tem flores, não é bonitinho, é projeto, é tipo assim, você vai estudar para ser isso, para ter uma profissão, para ter suas coisas, isso na cabeça de uma criança de 5, 10 anos ali, ó, minha avó trabalhava na minha cabeça. Martelando isso. Martelando não, isso. Não, total, igualzinho. Meus avós, assim, eles super falavam isso também, não, que você vai estudar, você vai fazer isso. E meus pais também sempre apoiaram muito, me apoiaram, né, nesse processo de escolher a profissão que eu queria escolher, o que eu me identificava mais. Então, de fato, é isso que eu falo, assim, a gente teve pessoas antes da gente que nos deram suporte pra gente estar onde a gente está hoje, ter acesso às coisas que a gente teve. Com certeza. Se não fosse a nossa família, eu falo isso muito tranquila, que se não fosse meu pai e minha mãe me dando amor, carinho, afeto, lar, dinheiro, né, oportunidade, cara, pra mim e pro meu irmão, não existiria a pessoa que eu sou hoje, sabe? Então, é muito doido, assim, é muito doido. E isso bate muito com uma das definições de prosperidade que mais me chamou a atenção quando eu comecei a construir a pauta desse programa, que foi justamente o estado de ser uma pessoa próspera. Ele tá ligado à felicidade particular de cada um, que é muito subjetiva, né, também. E aí, como é que você vê isso no seu trabalho junto das pessoas, né? Dando as suas assessorias, os seus cursos, as suas palestras. Quais são as principais metas, assim, financeiras que cada pessoa fala pra você que gostaria de alcançar, por exemplo? Cara, a prosperidade precisa estar ligada à felicidade das pessoas. Porque se tivesse um script que fosse seguir, seria mais um ponto em que a gente não conseguiria chegar. Porque, 5 passos para se tornar um milionário. Cara, não vai rolar pra gente, sabe? Sim, com certeza. Não vai rolar, não adianta. E aí é mais um fator pra gente se culpar, se martirizar, se sentir inferior, ter síndrome da impostora. Por favor, a gente já passa por isso demais o tempo todo. A gente já sofre preconceito, racismo, machismo, homofobia o tempo todo. Não dá pra... Na área financeira, numa área que você vai ter um projeto de vida, você vai olhar para sua felicidade e ainda assim você tá cheia desses gatilhos, não tem como. Então, quando eu falo sobre prosperidade, eu não tiro isso do zero. É bom falar sobre isso, né? Eu sou uma pessoa de candomblé e através da minha espiritualidade, através do candomblé, eu consegui enxergar que existem outras propostas filosóficas relacionadas a bem viver, a projeto de vida, a prosperidade, que não necessariamente esse ideal de prosperidade que a gente conhece, que foi vendido pra gente. Ocidental, né? Bastante ocidental, inclusive. Exato. Então, quando eu começava assim nas consultorias, às vezes eu perguntava para as pessoas, imagina uma pessoa que é próspera, o que é que você vê na sua cabeça? Aí geralmente, um homem de terno e gravata, acelerado, falando no telefone, dirigindo carro, não sei o quê. Eu falei, tá, beleza. E aí a gente ia conversando, falando sobre esse conceito, né, de prosperidade e tal. E aí no final eu perguntava, agora pensando na sua vida, o que é que faz você se sentir rica? O que é que faz você se sentir uma pessoa próspera? E aí vinha outra realidade, vinha outra definição de prosperidade. E essa definição que chegava para mim, na real, era muito mais alinhada com a visão iorubá de prosperidade, né? Que é uma prosperidade
muito mais ligada ao equilíbrio econômico, quando todas as pessoas conseguem ter acesso aos bens básicos para poder sobreviver, quando as pessoas vivem em harmonia com a natureza, quando as pessoas conseguem suprir as suas necessidades, as necessidades da sua família, quando essa prosperidade, e aí a gente vai para outros sentido de Adê, por exemplo, que é a deusa, né? A prosperidade materializada, divinizada. Porque, enfim, só uma aspa, os povos iorubais, eles divinizam coisas que são importantes para o desenvolvimento das pessoas. A prosperidade é uma delas. Então vai falar muito mais sobre você ter continuidade. Então, seja através de filhos ou de projetos, quando a gente fala de maternidade dentro dessa perspectiva, não necessariamente a pessoa vai ser mãe e vai parir filhos, mas ela pode ser uma líder, ela pode ser uma professora, ela pode ser uma empresária, ela vai alçar esses lugares de matrigestão. E aí não tem necessariamente a ver com ser mãe. Pode sim ser um sonho da pessoa, mas não necessariamente. Então, quando a gente vai falar de prosperidade, a gente fala de vida longa. Como você vai viver essa vida longa? O que você vai criar ao longo da sua vida? Quem vai ser você ao longo dessa vida? A gente vai falar também de bom caráter. E o Apelé, né, que é a importância de ter o bom caráter para você ser uma pessoa próspera, para o seu dinheiro não vir com problemas, não vir com confusão, você ter boas relações interpessoais, e isso é muito expressado na feira, por exemplo. As relações que tem ali não são puramente comerciais, são relações de troca. Então, muitas vezes você vai na feira, você não vai só comprar, você vai ter um relacionamento ali com aquelas pessoas. As pessoas que trabalham na feira também têm muito essa relação de colaboração. Quando você vai, aqui em Salvador acontece muito, e eu gosto de citar esse exemplo porque eu fui vendo isso através de pesquisa, pesquisadores foram trazendo essas informações, quando a gente vai pesquisando e lendo, mas é algo que a gente consegue enxergar na prática. Então a gente vai na feira aqui, por exemplo, na feira de São Joaquim, qualquer outra, mas principalmente nessa, aí você chega numa barraca, aí não tem ninguém ali para te atender, às vezes a pessoa saiu, foi no banheiro e tal. O cara que tá do lado, ele te atende, ele cobra, ele pega o dinheiro, coloca lá na caixinha da pessoa e ele atendeu ali você, e a pessoa não deixou de vender porque ela não estava ali. Isso acontece porque... Ou a pessoa avisa, fulano foi ali, já volta, daqui a pouquinho tá voltando. Aqui no Rio também tem muito isso, assim, de ter o movimento da feira, e às vezes você chegar numa barraquinha, a pessoa ou faz isso que você falou, de vender pela pessoa e guardar o dinheiro e tal, ou avisar, fulano foi ali, mas daqui a pouquinho ele já volta e tal. Exatamente. Que é a colaboração, né? Que é a cooperação na comunidade, naquele espaço. Ali, não né? deixa de ganhar o seu dinheiro, de cobrar um preço justo pelo seu trabalho, mas numa lógica completamente diferente da lógica capitalista, de competição. Então, no mercado capitalista, o cliente chegou primeiro, eu cheguei primeiro nele, eu já vendi. Pô, o capitalismo não tá nem esperando o cliente chegar, ele já quer atacar a necessidade do cliente antes dele saber que precisa daquilo. Então é outra lógica, completamente diferente. E a gente consegue enxergar isso na feira, né? Esses valores, porque a feira é muito essa herança ancestral que a gente tem. E aí quando a gente vai para isso, quando eu estava falando lá no começo que você não pode falar isso que você é empresária, você é capitalista. Não, gente. Você empreender é muito diferente de você ser capitalista, sabe? Porque as pessoas gostam de falar isso, né? Porque você é contra o capitalismo, mas você vende o seu trabalho. Amigo, o mercado é uma categoria histórica muito anterior ao capitalismo. Essas relações já existiam. Inclusive, quando você vai para Ifá, né, para a religião tradicional iorubá, você vê que já está lá previsto a questão da troca, de você empenhar o seu trabalho em prol da comunidade e receber por isso. Você precisa cobrar um preço justo pelo seu trabalho, porque não fazer isso é um contra-cheque também para você. Então, quando eu falo de educação financeira, eu gosto de me remeter a isso, porque eu consigo me localizar, dizer assim, eu tô falando de uma coisa que já estava na minha ancestralidade, que já estava previsto, e reconhecer que os meus ancestrais criaram tecnologias que permitem o bem viver aqui na Terra e que não necessariamente eu preciso, porque o Ocidente age assim, como se tudo que foi criado antes dele fosse rudimentar, e a única solução é o capitalismo, é essa
estrutura exploratória do meio ambiente, das pessoas. Essa é a única salvação que a gente tem. Então tem um meme que fala, as pessoas conseguem pensar no fim do mundo, mas não no fim do capitalismo. Então a gente tem filmes de fim do mundo, filmes de pós-apocalipse, mas a gente não tem essa estrutura de imaginar, de nem poder imaginar um mundo que não seja capitalista. E aí, quando eu vou olhar para a filosofia iorubá, eu percebo que já existe um mundo. É possível imaginar esse mundo fora do capitalismo e ele é extremamente sustentável, ele tem mercado, ele tem troca, ele tem venda, ele tem dinheiro. O dinheiro é importante, mas toda a filosofia e as relações sociais é o que ampara o dinheiro e não o contrário. E quando você falou sobre mercado, né, a feira e tudo mais, isso também me remeteu aos povos mesopotâmicos, né, a sociedade da Mesopotâmia, que vivia de escambo, que vivia de troca, não existia uma moeda, né, não tinha o real, não tinha o dólar, não tinha nada disso. Então as pessoas tinham outra lógica de produção e de consumo também. Então, a partir desse momento histórico que a gente começa a criar propriedade privada, a gente começa a entender as coisas através de moeda, monetização, capitalização de bens. Então, o buraco fica um pouquinho mais embaixo. Só que quando a gente olha, historicamente falando, para os povos egípcios, os povos mesopotâmicos, os povos indianos, são povos que tem na sua cultura também, né, além dos povos iorubanos, que tem na sua cultura a troca, o axé da troca. E aí, com cada um fazendo o seu preço, fazendo o seu escambo da forma mais justa para os dois lados. Isso é que eu acho que é mais legal. Para os dois lados existiam as suas duas medidas para fazer essa troca que era justa para os dois lados. Que se buscava ser também, né? Então, pensando na pergunta que você fez, quando eu questionava as pessoas o que era prosperidade para elas, muitas vezes era alcançar coisas que são vistas como básicas para algumas pessoas, mas que pra gente, cara, é o auge, que é, eu quero ter minha casa própria, eu quero ter uma casa com quintal, onde eu possa ficar tranquila com os meus filhos, deitar na rede, comer bem, com fartura, com diversidade de alimento, poder ter uma horta, poder viajar uma vez ao ano, ou morar perto da praia. E são coisas que são extremamente possíveis de se alcançar com organização financeira, mas que nos foi tirada essa possibilidade no momento que a gente foi ensinado a sobreviver, a estar ali sempre naquela lógica de trabalhar para pagar as contas e tal, e tipo, sem conseguir nem olhar para o lado. E aí eu percebo isso o tempo todo aqui na minha rua, e até mesmo quando eu comecei a economizar, a investir, eu percebi na minha família. A minha família tem um histórico muito positivo no sentido de organização financeira, de construção de patrimônio. Eu fui uma criança que eu cresci num sistema de muito, assim, meu pai era quase Julius, assim, muito parecido, inclusive. Mas aí eu fico pensando, cara, não tinha como criar 2 filhos naquela realidade com o salário do preço que era. Eu sou um fruto dessa transição. Até eu nasci nos anos 90 e aí até determinado tempo eu lembro claramente de merendar farinha com açúcar, assim, de tipo, eu comia todo tipo de vegetal, porque não tinha essas coisas biscoito, coisa na minha casa. Então eu comia, sei lá, tomate com sal, eu comia muito pimentão cru, essas coisas assim. Eu era, tipo, vegana compulsoriamente, porque era isso, sabe? Era o que tinha pra comer, tá ligado? E era muito difícil ter proteína, ter diversidade de proteína, ter acesso a várias coisas, e eu vi claramente isso mudar. Então, o mercado começou a ficar mais diverso, ter comidas diferentes, ter carne, ter ovo, frango. E você conseguia acessar, você conseguia ir lá comprar também isso. Além de poder ter no mercado, você conseguir ir lá comprar também, né? É isso, conseguir ter em casa, assim, sabe? Então, eu peguei toda essa transição. Não tem como você viver isso e chegar na vida adulta e dizer, não, tô bem, agora eu tô pronta pra tudo. Não, peraí, eu preciso voltar aqui, curar algumas coisas dessa criança pra gente poder entender e melhorar nossa relação com o dinheiro.
Então, às vezes eu falo umas coisas assim no meu conteúdo e as pessoas, cara, parece que você tá ouvindo minha mente. Eu falo, gente, eu vivi isso. Eu tava lá, tá ligado? Tipo, eu passei por isso. Então, os meus pais viveram muito essa realidade de só sobreviver, porque não dava. Mas eles construíram estruturas para que a gente pudesse hoje largar de um lugar que muito à frente do que eles saíram, sabe? Então eles ampliaram nossa linha de largada. Hoje, quando a gente olha e a gente entende toda essa economia, esse controle financeiro, precisava ser muito mais excessivo, porque não tinha muito para se gerir, sabe? Sim, não tinha muito recurso, né? Não tinha muita disponibilidade. Literalmente dá nó em pingo d'água, né? Total, e isso molda a nossa relação com comida, com o vestir, com roupa, com várias coisas. Calçado, viagem, total. lazer, tudo. Eu lembro que a gente gostava de ir pra praia e a gente não tinha condições. A gente ficava correndo atrás pra ir na casa de uma tia ou ser convidada. Então tinham pessoas que, sabe, que não eram tão legais assim. E depois de muito perrengue que a gente passou, o meu pai conseguiu construir um barraco de palafita no meio lá de um lugar que era alagado. Só que, tipo, a gente passava as férias ali, sexta-feira eu já ligava pra minha... Eu já ligava não, porque não tinha telefone nessa época, mas minha amiga já sabia. Eu estudava num colégio evangélico, então na sexta-feira eles soltavam cedo. E aí ela estudava de manhã, então ela já tinha chegado da escola, ela já arrumava minhas coisas e eu levava minhas amigas para esse barraco. A gente vivia lá muito de boa, assim. Eu não tinha essa noção de que as pessoas tinham casas imensas na praia com piscina e tudo mais. Para mim era... E é isso, tipo, não glamourizar essa pobreza, né? Entender que, tipo, sim, tive uma infância feliz, mas em nenhum momento a gente pode atrelar isso a uma vivência preta de verdade, sabe? Porque quando eu conheci o movimento negro e tudo mais, algumas pessoas ficavam, mas você precisa mesmo disso? Será que você precisa mesmo ter acesso à política, por exemplo, à bolsa de manutenção na faculdade? Porque você usa um perfume Florata, tipo... Será que você precisa mesmo estar aqui? Eu ficava, cara, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu submeti meus documentos, eles olharam minha renda. Se eu não fosse pra estar aqui, eu não ia estar, sabe? Mas é muito doido. E aí a gente começa a pensar, né? O perfume Florata, ele te diz a sua renda ou não renda, Sim. né? Tipo, alguns símbolos específicos que podem colocar você num lugar de fulano usa tal coisa, então fulano tem grana, né? É muito surreal. E aí eu comecei a perceber que as pessoas achavam que preto de verdade, tipo, tem que ser pobre. Porque se você não foi pobre, você não teve uma vida miserável, você não é miserável, você não é negão raiz, sabe? Tipo assim... Eu tive essas vivências e meio que hoje, através do meu trabalho e da minha pesquisa, eu tô pouco a pouco mostrando às pessoas que, cara, a pobreza é o que fizeram da gente. Essa não é a nossa realidade. E não era isso que os nossos ancestrais queriam pra gente. Vai me dizer que Oxum queria que eu fosse miserável pra ser de verdade, sabe? Exato. Então tem muita coisa que as pessoas ficaram muito nessa lógica da sobrevivência e acabaram naturalizando isso. Então, quando eu comecei desde a época do Florata, eu já recebia a bolsa e eu já tinha outra noção com o dinheiro, né? Já que eu não pago aluguel, eu posso me organizar assim, assim, assim. Eu tinha colegas que ganhavam a bolsa e iam imediatamente para 25 de março, que era uma praça que tinha lá na cidade, torrar a bolsa toda bebendo, porque faculdade e tudo mais. E eram as mesmas pessoas que iam questionar depois porque eu tinha um Florata. E aí eu comecei a pensar sobre várias coisas, né? Sobre a questão do abuso de bebida na nossa comunidade, porque muitas vezes a gente gasta horrores todo final de semana
bebendo e farreando e tal, se entorpecendo, e a gente não consegue se organizar de uma forma que a gente consiga, sei lá, ter um rolê mais confortável, fazer uma pequena viagem, viver uma experiência diferente, que não seja necessariamente ali dentro daquele contexto que a gente já vive o dia a dia. E quando eu comecei a fazer isso, as pessoas do meu redor começaram a falar: a Amanda ficou rica, agora ela tá assim, ela tá desse jeito, ela tá luxando. Enquanto a gente tá aqui se acabando de trabalhar, ela tá lá luxando. E tipo assim, falava, gente, eu economizei, tipo assim, pouca coisa, isso aqui não é nem tão caro. E eu ficava nesse sentido. Depois eu falei, quer saber? Eu acho que vai ser muito mais produtivo se eu ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço. Porque se eu ensinar as pessoas a se organizarem, a investirem o seu dinheiro, quem sabe elas vão parar de encher a porra do meu saco. Eu tô brincando, mas tudo faz sentido. Sim, não, tudo faz sentido. E eu acho que também é isso que você falou, assim, a relação afetiva, emocional mesmo, que você tem com o seu dinheiro. Porque, assim, às vezes você tem, e aí vou pegar um exemplo de algumas pessoas próximas, que é isso que você falou. Cara, às vezes você tá num trabalho fudido, que você tem uma lógica absurda de abuso ali dentro e tal. Chega o final de semana, você quer se entorpecer porque você não quer lidar com a realidade. E se entorpecer, para cada um vai funcionar de uma forma. Para uns é comendo tudo que pode comer, para outros é bebendo tudo que pode beber, para outros é gastando tudo que pode gastar em mil outras coisas, ao invés de você pensar nos seus projetos. Ao invés de, talvez, você usar aquele trabalho horrível como escada para algo que você quer alcançar. Se você quer alcançar uma viagem de 10 dias no Jalapão, cara, faz orçamento. É isso que eu falo para as pessoas. Eu faço viagem porque eu faço orçamento. Eu não pego o dinheiro, tô com vontade de viajar amanhã e vou. Não, sabe? Eu faço orçamento, eu olho, eu estudo, eu vejo quanto da minha renda eu preciso comprometer para chegar numa viagem de 10 dias, em XYZ, lugar que eu queira, sabe? Então, assim, eu acho que é justamente essa mentalidade de entender o dinheiro como uma ferramenta para você acessar coisas que você antes não fez e que você quer fazer porque é algo que você sente para você, dentro da sua subjetividade de felicidade, de metas, de realização pessoal, aquilo vai fazer sentido. Total. Quando eu comecei a investir, eu trabalhava no telemarketing, de estagiária. Saía, tipo assim, mentalmente fodida, esgotada. Não, gente, você tem pausa para ir no banheiro. Você tem, sei lá. Tem que botar. Você tem 15 minutos, 15 segundos de pausa. E você tem que colocar no sistema que você está em pausa banheiro, porque você pode estar explodindo de vontade de fazer xixi, mas se você não colocar no sistema, você vai ser logo chamada a atenção por isso. É muito doido. Você vai tomar uma advertência, vai ser descontado, sei lá, sabe? E é isso, é um trabalho alienante, porque você sai de lá, cara, não aguento, eu quero realmente sair da realidade, eu quero fugir da realidade, e para fugir da realidade eu preciso usar qualquer coisa que vai anestesiar esse sentimento de raiva, esse sentimento de inferioridade que eu sinto sobre a forma com que eu produzo o dinheiro para mim. Então, cara, tem 1 milhão de alavancas que a gente pode mexer aqui para poder entender, né, como cada pessoa vai se relacionar com o seu dinheiro. Mas, de fato, é isso que você falou, sabe? Se você não entende como funciona a roda e tenta colocar os seus projetos pessoais dentro dessa roda, você nunca vai conseguir fazer a coisa acontecer, né? Com certeza. E às vezes eu paro assim pra pensar, né? Às vezes me bate uma coisa de síndrome da impostora. Eu acho que todo mundo passa por isso na real, assim. E aí eu vi um podcast falando que não existe síndrome da impostora para pessoas negras. É simplesmente você vivendo a experiência que o sistema queria que você vivesse mesmo, que é essa sensação de ser insuficiente o tempo inteiro. Sim, o tempo inteiro. Exato. Num lugar subjugado, num lugar em que você não acredita que você pode ocupar e acessar outros lugares. É isso, é o tempo inteiro esse lugar, sabe? Exato. E aí é muito difícil sair do ciclo, mas quando a gente continua ali nesse ciclo, nessa roda, trabalhando para sobreviver, se entorpecendo para poder aguentar, e sempre nesse ciclo, a gente não consegue sair dessa realidade. A primeira vez que eu
fiz a minha primeira viagem com meu dinheiro, eu trabalhava no telemarketing e consegui fazer essa viagem pra Chapada Diamantina, inclusive, foi a primeira viagem que eu fiz com a minha namorada, e eu tô com ela até hoje, a gente tá casada, enfim. Ih, olha ela! A gente passou por várias fases, a gente tem várias amigas que namoraram, separaram, e a gente continua lá, firme e forte. Mas enfim, depois que eu fiz essa primeira viagem, minha cabeça mudou em relação, inclusive, àquele trabalho. Então, querendo ou não, quando você consegue sair dessa realidade, nem que seja por uma semana viajando, ou sei lá, 15 dias, sua cabeça muda. E por isso que eu sempre gosto de falar de educação financeira também para viver experiências. Porque isso é, tipo assim, fundamental. Ter bens materiais é importante, claro. Total. Mas, pô, eu busco essa reflexão sobre a questão do consumo, sabe? Eu sei que hoje em dia tem muita exigência com essa questão de blogueiro, se arrume comigo, tal roupa, tal lace, tal maquiagem, tal sapato, tal celular. Eu sei que tem muita exigência em relação a isso, mas, gente, tem coisa que eu vejo assim, eu fico pensando, porra, essa pessoa tá ganhando dinheiro pra caramba, porque é um mercado que é diferenciado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, essa pessoa tá investindo? Essa pessoa tá fazendo reserva? Porque não parece, eu acho que não tá. Então, vamos tomar muito cuidado com essas coisas que a gente vê na internet, sabe? Com esses hábitos que são estimulados, porque, na real, o que vai transformar a sua vida, muitas vezes, é você investir na experiência, investir em você, investir no seu crescimento, na sua capacitação, em conhecimento. Pô, eu já trabalhei de limpeza, tá ligado? E era uma coisa que eu me sentia muito frustrada, porque eu já tinha feito faculdade e tudo, mas eu fui educada muito a esse lugar de é o trampo que você encontrou, você tem que aceitar, e isso também é uma questão desse racismo estrutural, de não poder escolher muito onde você vai trabalhar. Sim. Mas aí, dentro daquela realidade, como era um trabalho mais físico e não exigia tanto da minha cabeça, no sentido de ficar criando coisas o tempo todo, eu usava esse tempo, tipo assim, tava lá varrendo, lavando o banheiro, eu tava ouvindo podcast, ouvindo coisa de investimento, ouvindo coisa de finanças, sabe? É outra coisa, né? Você tá colocando a sua energia em outro lugar. Em outro lugar. Por mais que, assim, eu chegava fisicamente esgotada, mas aí descansava ali uma horinha, tipo, vamos lá, vou escrever aqui o que eu tô pensando, vou escrever o projeto, como é que eu acho que tem que ser, como eu vou começar a oferecer tal e tal serviço para as pessoas. Comecei a fazer a minha reserva para poder transicionar de carreira. Então eu precisei vivenciar o que é que o mercado formal de trabalho tinha para mim, que é esse lugar de subalternidade mesmo. Eu tive que experienciar. Não tô falando que isso é bonito ou que todo mundo tem que aceitar. Não tô falando de aceitar sofrimento, até porque eu não aceitei. Mas eu passei por essa situação de voltar pro mesmo lugar de onde minha avó lá atrás começou, tipo, a sonhar com o futuro dela, sabe? Com os filhos e tal. Então eu tive que voltar pra esse lugar, pra esse trabalho subalterno e pensar assim, cara, não, se eu não romper esse ciclo, por mim, o mercado não vai me oferecer coisas muito além do que isso, sabe? Então eu falei, se é assim, tudo bem. E aí eu comecei a me estruturar pra, tipo, não, eu vou trabalhar pra mim, sabe? Eu vou... Se é pra isso, se tipo, é pra ganhar esse valor e tal, se é isso que eles... Cara, era bizarro. E tipo assim, não tô falando nem pelo trabalho, porque pra mim não tinha problema nenhum. Mas era a forma com que as pessoas tratavam, sabe? Só porque você tava ali naquele lugar de estar limpando. As pessoas achavam que você não tinha história, que você não tinha nada a agregar, nada a falar. Tipo assim, é como se você não fosse ninguém. E qualquer tipo de humilhação que elas podiam te fazer passar, elas faziam só pra, tipo, se sentir melhor. Elas faziam questão, Então eu falei, não dá. E aí comecei, a partir dali, a me estruturar, montar uma reserva e, tipo, fazer renda extra pra poder sair daquela posição e comecei a empreender. Não vou dizer que foi fácil, até porque não foi, sabe? Você começar a oferecer um serviço voltado pra pessoas negras e de baixa renda,
renda não é fácil, porque as pessoas acham que tudo que vem de pessoas negras tem que ser baratinho, sabe? Tem que ser no precinho, tem que ser na camaradagem, pelo social. Sim, sim. As pessoas demoraram muito para entender que eu era uma empresária, que eu estava construindo um negócio e que a gente vai cobrar o nosso valor e que não é assim que funciona. Você tem que pagar para poder acessar o serviço. Tem agenda, não é assim. Exato. Não é bagunça que você precisa comer, você precisa pagar suas contas, você precisa se vestir, você tem as suas necessidades. Então, a sua fonte de renda, ela tem que cobrir tudo isso. E esse custo no Brasil não tá barato, não. Pô, outro dia você vai comprar uma camiseta simples, lisa, numa loja de departamento grande, sei lá, R$60. Eu até hoje me impressiono, não vou mentir pra você, não. Eu fico passada, eu falo, gente, que é isso? Uma roupa simples, lisa, azul, branca, preta, sei lá, R$60. Inclusive, recentemente eu tava falando sobre isso, né? O quanto os rolês pretos e LGBTs e tal, rolês alternativos, se tornaram tão performáticos. Quando foi que isso aconteceu? Por que aconteceu e porque o foco hoje é muito mais na performance do que no conteúdo. E, nada contra, eu acho maravilhoso, mas, assim, desculpa, mas eu não vou me endividar pra poder fazer uma aparição nesse evento. Não dá pra mim, sabe? Pra você parecer uma coisa que você não é. Eu sei que é necessário, às vezes, passar esse valor na imagem e tudo mais, mas, cara, vamos refletir. Não me compra assim tão fácil, não. Eu sei o valor das coisas e, assim, não dá. Mas nesse papo todo, parece que a gente tá só contando uma história sobre a nossa vivência e tal, mas é muito importante que as pessoas entendam, que isso que a gente está falando sobre cobrar um preço pelo seu trabalho, sobre não ser de graça, o que eu estou dizendo é que não dá para ter só água na geladeira e achar que você vai mudar o mundo e querer fazer só pelo social e tudo mais. Então, é muito importante a educação financeira até nesse sentido, sabe? Porque às vezes as pessoas querem o seu trabalho de graça, mas elas estão lá pagando um preço horrores por um produto lá de uma blogueira ou alguém assim que nem conhece ela, nem olha na cara dela e não tá nem aí. E nem nada. E tem outra proposta de vida, né? Segue outros valores de vida, enfim. E aí, para continuar o nosso papo, porque você falou uma coisa muito importante, que eu acho muito legal, sobre a cultura africana, né? Sobre os orixás, sobre a cultura de Ifá, enfim. Eu queria trazer também aqui essa oportunidade para você falar também sobre qual Itã, ou lenda, né? Que é a tradução de Itã, de Candomblé que você mais gosta, que fala sobre prosperidade. Eita! Tem vários. Mas tá, deixa eu pensar. É importante falar que eu sou uma Iaô, tá? Pra quem sabe, eu não sou, autoridade religiosa, tá? Tô falando aqui no lugar de uma pessoa que pertence a essa comunidade tradicional de terreiro. Mas beleza. Cara, tem vários Itãs assim. Meu Deus, agora você me pegou. Eu não me preparei pra isso. Agora você me pegou. Agora eu te peguei. Eu achei incrível quando você veio falando sobre a maternidade também. E esse movimento que você falou sobre gerir, muito a ideia também de continuidade. E aí a continuidade como movimento e movimento como Exu, sabe? Me trouxe muito isso, assim, como força vital de vida. Porque sem Exu a gente não faz nada. Então, Exu é sempre o grande senhor dos caminhos, da boa fala, da boa conduta. E quando você falou sobre isso, sobre gerar e sobre ter continuidade, me deu muito esse feeling de movimento que também me conectou muito com Exu, né? A minha mãe de santo tem uma frase que é muito interessante, que ela fala no curso dela, A Criação do Mundo, sob a perspectiva iorubá, ela fala que a perfeição não é o equilíbrio. E cabe um mundo dentro dessa frase,
frase. Mas é muito sobre isso, né? Vários desdobramentos, inclusive. Vários desdobramentos. Mas tem um Itã de Obará. Obará, ele não é, digamos que, não é um orixá, mas é um Odu. Um dos primeiros Odus a virem à Terra. E ele tinha os seus irmãos, todos eram autoridades e tudo mais. E ele era um dos mais pobres, assim, dentro dessa família. E aí, todos foram convidados a uma festa no reino e tal. Eles iam fazer adivinhações pro rei. E aí, como todo serviço prestado, eles tinham algo em troca. E aí foi Obará e todos os seus irmãos. E Obará era aquele irmão pobrinho que todo mundo ajudava e tudo mais. Eu amo esse Itã, nossa. Aí ele foi com os irmãos para esse lugar, pro reino, para fazer essas adivinhações. E todos os irmãos foram cheios de pretensões, né? Não, porque o rei vai dar... Dessa vez ele vai dar joias, porque ele sempre dava presentes incríveis. Dessa vez ele deve dar um pote de ouro. Dessa vez ele vai me dar um título. Dessa vez... E todos foram cheios de expectativas e fizeram suas adivinhações. E o rei deu uma abóbora para cada um. Obará foi também, ele fez a adivinhação dele e o rei deu uma abóbora para ele. E aí ele ficou super feliz. Ai, meu Deus, hoje eu vou ter o que comer, vou fazer uma sopa, vou fazer um assado e nananã, eu vou levar pra minha mulher, pros meus filhos. E os irmãos falaram, que porcaria, uma abóbora, não sei o quê. Aí e deram pra ele, não, fica aí, pode ficar com essas abóboras. Ele, nossa, que ótimo, que várias abóboras, eu vou guardar. Vai ter janta, almoço, lanche. Não, vai ter comida pra semana toda. Ele ficou super feliz. Aí chegou e foi lá, levou pra mulher cozinhar, né? E aí, quando ela foi no dia seguinte cortar a abóbora pra poder cozinhar, ela, nossa, tá muito duro, pera aí joga e tenta quebrar e vai, acontece. E quando finalmente eles conseguem abrir essa abóbora, vê que ela tava repleta de ouro maciço, de pó de ouro, de joias e vários tesouros. Então, Obará, ele ficou com todos o ouro, né, dos irmãos e tudo mais, e acabou se tornando um dos mais ricos de toda a sua família. E esse é um dos itãs que eu mais gosto, não somente pelo final da história, mas também por tanto de coisa que ele fala sobre o caminho da prosperidade, né? Essa questão dele não reclamar, e aí eu não tô dizendo que, tipo, você tem que ser positividade tóxica, até porque esse é um dos meus maiores desafios, não... Nossa, gente, eu também tenho ranço de positividade tóxica, não dá pra mim. Mas o não reclamar é um dos meus maiores desafios e, ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa estressada, não parece, mas eu sou. Eu tenho lua em Capricórnio, eu sou aquariana, então minha cabeça é muito pragmática, muito, tipo... Bem mental, né? Bem ali, fazer e tal. Eu sou muito estressada, às vezes eu me estresso com, tipo, a lentidão, a burrice, a ignorância das pessoas. Aquário tem muito isso, tipo assim, cara, vira a chave logo. O que você ainda tá preso nesse pensamento? Pelo amor de Deus, embora. Ele tá lá na frente, ele tá lá em 2050. Então, a paciência é um desafio. E tem muito de visionário, né, também. Aquário é muito visionário, né, então... E aí ele consegue enxergar a solução pro futuro. Exato. Mas existem várias coisas conservadoras que prendem a humanidade dessa evolução. E isso é irritante pra caramba. Uhum. E não reclamar é um desafio gigante pra mim. Tipo, não julgar as coisas logo de início, não reclamar, é um grande desafio. Mas esse Itã mostra que você precisa ter prazer na jornada, porque você vai ter vários aprendizados e várias coisas, e isso vai construir a sua prosperidade. Às vezes, o que o outro rejeita pode ser uma coisa muito boa para você. Exatamente. Então, enfim, esse Itã tem várias coisas. Tudo na filosofia iorubá é muito simbólico. A própria abóbora é muito simbólica. Eu li depois num livro da mãe Stella de Oxóssi, que fala sobre cada Odu, e esse livro sobre Obará
fala que o gênero Cucurbitacea, né, que é o gênero que pertence, é muito científico, inclusive indico muito essa coleção inteira da Mãe Estela, que é muito perfeito. Mas se você não tiver condição de comprar todos os livros, compre pelo menos um. E aí ela fala sobre essa relação desse gênero, né, da Cucurbitacea com o do Obará, que são plantas que geralmente são rasteiras e são plantas que têm muita água. Então, melancia, melão, pepino, abóbora. Então, são plantas que precisam ter esse desenvolvimento no chão, elas precisam rastejar para depois alcançar essa elevação. Então, o Obará, ele traz muito esse conceito de, para você ter elevação espiritual, não necessariamente você precisa ser desapegado do material. Às vezes é o material que vai te dar condições de desenvolver a sua espiritualidade. Até porque ninguém é espiritualizado, feliz e pleno passando fome. O tempo exatamente, passando necessidade. E passando necessidade. Então é muito mais fácil ser good vibes quando você tem dinheiro. E o Obará traz isso, ó. Esse negócio de, dai tudo e me segue. O rico não herdará o reino dos céus. O dinheiro é maligno. Dentro da filosofia iorubá, isso não tem nada a ver. O Obará diz aqui, ó, primeiro você precisa caminhar no chão para depois ter elevação espiritual. Então você precisa construir alguma coisa aqui na Terra para você ser um ancestral, para você ser lembrado depois que você fizer a passagem. Porque você vai ser lembrado pelo que você criou. Nossa, gente, isso é muito forte, né? E eu acho que a simbologia... E é isso, para você virar um ancestral para os que vierem depois de você lembrarem de você e dos seus feitos. É como se fosse a sua impressão digital no mundo para as pessoas. E eu acho que isso é muito forte. Cara, eu acho o candomblé, Ifá, enfim, a cultura iorubá muito foda nesse aspecto de entender que, por exemplo, essa questão de Obará, né? O que eu mais gosto dele é a paciência e a questão da coletividade também, porque ele recebe as abóboras e leva para a família, né? Ele vai compartilhar com os dele, com a família. E ele vai feliz, que é justamente isso que você falou. Ele fica feliz quando ele recebe a abóbora sem olhar o que tem dentro, sem ficar avaliando e nossa, tá podre, e não tá, e tá boa para cozer, e já tá madura, e já tá... Sabe? Ele simplesmente pega a abóbora, leva para casa feliz, porque ele vai ter o que comer, vai ter o que compartilhar com a família dele, não vai ter fome aquela noite, não vai ter fome aquela semana. E aí ele se depara com a riqueza que tem dentro dessas abóboras, que ele também vai compartilhar com outras pessoas que estão ali com ele, sabe? Então, essa coisa da coletividade, para mim, que inclusive é muito forte dentro da cultura africana, que é você, quando você enriquece, inclusive, você não enriquece você sozinho. Você leva todo mundo que tá com você, que te apoiou, a sua família, enfim, as pessoas que tiveram ali, que deram a mão para você, que é completamente diferente de um processo de alguém que já vem de uma família rica, já vem de uma herança que importa, né? Então, as dinâmicas das relações são muito diferentes. E eu gosto muito desse Itam, porque ele fala, e é isso, né? Muitos desdobramentos. Vários. E uma das coisas que eu acho mais engraçada também é que os irmãos, eles vão cheios de expectativas. E o Obará tá zero expectativa. Ele tá lá esperando que o rei achar que deve ser dado, ele vai, né, fazer por onde tá tudo bem, assim. Então, pra mim, essa coisa da paciência, né, é muito, muito foda, assim. Eu acho muito incrível tudo nesse outro. Muito, muito. Ele não fica parado esperando, né? Ele vai lá, faz a adivinhação pro rei, ele ganha a abóbora e fica super feliz. Ele, em nenhum momento ele questiona a sabedoria do rei ou a justiça do rei ao entregar uma abóbora em troca de uma adivinhação, por exemplo. Então tem vários desdobramentos desse Odu, mas eu gosto muito de pensar nessa coisa da relação material para ascensão espiritual mesmo. E aí no sentido de se tornar um ancestral, né? Não tô dizendo que você vai deixar várias heranças financeiras, mas, por exemplo, a minha avó,
ela é lembrada até hoje pelas coisas que ela construiu na nossa mentalidade. Então ela vive através dos desdobramentos de tudo que ela construiu no sentido de orientar a gente, de ter um projeto de vida, de ter esse pulso firme em relação à criação dos filhos, orientando para esse projeto. E isso que você falou da comunidade é muito interessante, porque a gente não precisa ser de candomblé ou estar estudando sobre isso para enxergar o quanto a gente ainda tem de memória dessa vivência, sabe, no nosso dia a dia. O conceito de prosperidade é um deles. Ninguém é ensinado na escola qual é o conceito de prosperidade iorubá. Mas quando eu pergunto para as pessoas o que é que te faz sentir próspera, tudo que elas respondem tem a ver com esse conceito de prosperidade. Então, quando você fala de coletividade, né, eu lembro da história da minha família, que a minha tia foi a primeira a sair de casa, a minha tia mais velha foi para a capital, que eu não sou daqui de Salvador, eu sou do interior da Bahia. E a minha tia foi a primeira a vir para cá para estudar, para trabalhar. E aí, depois que ela conseguiu se estabelecer aqui minimamente, ela já trouxe outros irmãos, e aí veio o outro mais velho, aí foi vindo o outro, veio o meu pai, todo mundo foi tipo assim, foi um puxando o outro, sabe? E todos muito orientados por esse projeto que a minha avó tinha de emancipação, de mobilidade econômica, de ascensão da família. Então, é muito esse senso de coletividade e essa relação de que não existe ascensão espiritual. Não adianta você se dizer a pessoa mais foda, eu sou mais cheio de Deus, eu sou mais, tipo, evoluído na macumba, eu sei a macumba mais difícil, eu sei a reza mais difícil, e a sua família tá passando fome, não tem nada para comer, e sabe, os seus, a sua comunidade tá passando necessidade, porque é isso, o maior ebó, na real, é o comportamento. Então, acho que esse Tan fala muito sobre isso, vários desdobramentos. E Amanda, pra gente fechar, qual foi assim, a sua principal conquista financeira que você teve um ganho emocional na sua trajetória pessoal esse tempo todo? Ah, que pergunta legal, porque aí força a gente a olhar para as nossas conquistas, né? Porque às vezes a gente fica ali só fazendo check. Exato. E, pô, ajudei fulano, tá, mas e você? Como que tá hoje aí isso pra você? Legal. Esse ano, no início do ano, né, eu sempre gosto de fazer esse quadro de visualização, porque eu acredito muito nisso, né, na importância da gente visualizar as coisas e imaginar aquilo antes de acontecer. E eu tive isso desde o começo, assim, e olhar para trás e ver o quanto de coisa se realizou é chocante. E esse ano eu fiz um quadro que não é muito sobre o que eu quero alcançar, e mais sobre as coisas que eu já alcancei. Ah, que maneiro! E aí eu tô olhando para elas nesse momento porque eu quero expandir, potencializar essas coisas que eu já alcancei, sabe? Então, em primeiro lugar, eu acho que mais representativo é que hoje eu tenho uma empresa sustentável que me paga um salário ok, um salário que eu nunca tive antes, digamos assim, que eu nunca tive antes no mercado formal de trabalho. Hoje a minha empresa me paga. Hoje eu trabalho com uma coisa que é basicamente o resumo de todas as minhas habilidades que eu fui aprendendo ao longo da vida. Então, se você é aquela pessoa que faz milhares de coisas e você fala, cara, como é que eu vou ser uma profissional assim? Eu nunca me especializo em nada. Talvez você seja uma boa empreendedora. Porque eu já fiz muita coisa, né? Eu já trabalhei com revista, já fiz audiovisual, já trabalhei com dados, já trabalhei com cobrança na área financeira. Então, tipo assim, gestão, né, de dívidas, enfim. Hoje eu consigo reunir todos esses talentos e colocar a serviço das pessoas. E isso foi a minha empresa que me deu essa possibilidade, porque eu não conseguiria isso no mercado formal de trabalho. Então, hoje, ter essa empresa, para mim, é uma realização muito grande, porque eu consigo ganhar dinheiro com o meu propósito, ajudando as pessoas, e eu consigo... Cara, é muito doido, porque essa semana eu tava conversando com minha tia e ela falando sobre a primeira empresa da minha família, que foi a Olaria Santo Antônio.
E a gente não fazia ideia disso. Ela trouxe isso porque vai começar agora as rezas de Santo Antônio, né? Tá rolando. E ela trouxe isso e a gente não fazia ideia. Eu sempre soube que a minha família sempre foi muito empreendedora, mas muito nesse lugar do passar uma chuva, sabe? Mas o foco sempre foi, quando eu conseguir voltar a trabalhar, eu vou largar isso aqui. Ou eu tô aqui só para renda extra. Mas ver que hoje, de fato, eu consigo viver do meu negócio, para mim é como se fosse uma confirmação de tudo que os meus ancestrais tentaram, mas no contexto não conseguiram fazer. E ela estava contando, né, que meu avô, na época que ele perdeu o emprego, ele estava muito triste, ele ficou depressivo, ele ficou falando sozinho pelos cantos, e quando ele conseguiu receber a indenização, a primeira coisa que ele fez foi abrir a olaria, e fez o registro dela, né, para poder pagar o INSS, e era a Olaria Santo Antônio. Uhum. Então, tipo, o empreendedorismo salvou a minha família tantas vezes. E hoje perceber que ele é o meu ganha-pão, sabe? É a garantia de que os meus filhos, se eu tiver eles um dia, eles vão ter um lugar por onde começar. Eles não vão precisar ficar implorando por qualquer vaga de trabalho. Eles vão poder escolher. Então, eu acho que isso é muito significativo para mim, ter esse respeito, esse reconhecimento da minha família. Outro ponto é ter encontrado a minha família espiritual, ter encontrado a minha família de santo e perceber o quanto eles são tudo que eu já desejei e sonhei um dia, sabe? Cara, eu nem imaginava, às vezes eu tava parando assim, olhando pra eles e só chorando, e aí as pessoas acham que você tá cheia de problema, mas na verdade eu tava só achando incrível o fato deles serem exatamente tudo que eu sempre sonhei. Maravilhoso. Exatamente. A minha empresa me proporcionou isso, é muito doido, porque eu tava pensando, cara, eu conheci uma pessoa dentro de uma incubação de negócios, essa pessoa já era filha da casa, me falava da casa, mas eu achava, não, eu nunca vou pra lá, eu tô aqui muito bem confortável, na minha casa, aqui no interior da Bahia, super tradicional, anos e anos de história. E aí eu conheci eles e, tipo assim, tudo aconteceu, sabe? Toda a movimentação espiritual aconteceu e hoje eu fico, a minha empresa me possibilitou isso. Então, essa é uma grande realização. Fora minha casa que eu tô hoje, os móveis que tem aqui dentro, várias outras coisas. A minha esposa que saiu de um trabalho super exploratório e que não tinha, e que estava minando a saúde mental dela e hoje trabalha comigo, é minha sócia na minha empresa. Então, tipo assim, e eu consegui ter isso, contratar pessoas, pagar o meu salário, pagar o salário dela. A gente tem outras possibilidades, sabe, através dessa empresa. Então, às vezes as pessoas acham que é só uma realização material, mas olha quanta coisa move quando a gente coloca nossos sonhos e nossas empresas no mundo, né? E assim, quantas possibilidades se abrem a partir disso, assim, quanta coisa você ainda vai viver, muita coisa boa você ainda vai viver, muita coisa boa você ainda vai experienciar, e as pessoas que estão ao seu redor também vão junto com você, sabe? É muito foda isso. E como potente. É real que o material movimenta também o espiritual, porque a minha empresa possivelmente é o legado que eu vou deixar para o mundo, é o motivo pelo qual eu vou ser lembrada quando eu fizer a minha passagem, é o canal que fez eu reencontrar a minha família espiritual, enfim, é muita coisa. Então, pra gente, economia, dinheiro, empreendedorismo vai muito além do que o Ocidente, do que o capitalismo propõe. Eu acho que minha história também tem muito disso. Amanda, eu quero te agradecer muito, muito, muito por vir conversar com a gente. Acho que esse papo que a gente teve hoje é de extrema importância para que as pessoas melhorem a sua relação com o seu dinheiro. Mais uma vez, eu quero reforçar que o impacto do seu trabalho é muito importante para que a gente possa não só gerir o nosso dinheiro de uma forma técnica, mas como também ir atrás dos nossos objetivos e das nossas metas pessoais. Vou abrir aqui para você falar qualquer coisa. Sinta-se à vontade para você querer indicar algum conteúdo também. Ah, que legal. Eu tô muito feliz. Foi uma entrevista, um espaço muito acolhedor que a gente conseguiu dar essa vazão para tantas coisas e às vezes eu
quando eu sou entrevistada e eu converso, eu nunca consigo fazer as pessoas entenderem tudo, porque é isso, né? Os temas, eles vão se atravessando, as coisas têm outras conexões que não são tão óbvias assim. As nossas histórias não são lineares, né? Não é uma montanha rumo ao sucesso, é cheia de curvas e altos e baixos e aprendizados. E eu acredito que foi uma das poucas vezes que eu consegui, tipo, fazer com que essa verdade vá para o mundo e que as pessoas entendam que é muito mais possível e próximo do que a gente imagina, sabe? As nossas histórias são muito potentes se a gente for olhar pela lente certa. Então eu tô muito feliz com o resultado, assim, dessa tarde, dessa conversa. E eu já deixei a indicação, né, da coleção Odua da Jo, de Mãe Stella de Oxóssi. Eu acho que é uma coleção que entrelaça muito conhecimento espiritual e científico do candomblé. Eu gosto muito de falar que é ciência espiritual africana, porque é. Então, só nesse livro eu aprendi sobre gêneros biológicos das plantas e aprendi sobre glândula pineal e sobre constelações e o que tudo isso tem a ver com a espiritualidade, com o candomblé, e minha mente explodiu assim. E é um livro que fala muito sobre esse conceito de prosperidade, para além do óbvio. Então eu deixo aqui essa indicação para as pessoas poderem ler, se conseguirem, e ter acesso mais a esse conhecimento que é muito, muito importante. Massa! E, gente, eu vou repetir aqui, siga a gente no Spotify, tem um botãozinho lá no perfil do podcast para seguir a gente lá. Assim que a gente publicar um episódio, você já vai saber e vai ser notificado, beleza? E segue a gente no Instagram e no Twitter, que é @podcastcasal8, tudo junto. Valeu, pessoal! Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Segue lá no Instagram, @euthiagoaugusto. Até o próximo podcast.